Olá, estamos chegando de volta no nosso estudo sobre a história do desenvolvimento da Igreja, né, desde os apóstolos até a pré-reforma. Hoje é a nossa penúltima aula, né, e o penúltimo vídeo que nós temos aqui, então, né, para nós encerrarmos esse período do conhecimento do desenvolvimento do cristianismo na história da Igreja e o que afeta as nossas vidas ainda em nossos dias. Até aqui nós vimos no vídeo anterior o clímax e o declínio do poder papal, né, quando ele começa, né, e como ele vai se enfraquecendo. O Papa mais poderoso da história, conforme nós já vimos, né, foi Inocêncio III. Né, ele que convocou o Quarto Concílio Laterano, não um concílio mais ecumênico, mas é um concílio agora mais de uma igreja já institucionalizada, né? E as decisões desse concílio foram a confissão auricular como forma obrigatória para dar poder, né, ao clero, ao sacerdócio. As ordens monásticas novas eram proibidas para dar poder também ao papado, porque as novas ordens só poderiam ser através da orientação papal e do seu consentimento. A Inquisição que é iniciado, né, inicia-se através também de uma ordem que vai ser autorizada pelo Papa, nós vimos isso no vídeo passado, e a questão da mesa do Senhor para a mesa eucarística, que traz mais esse conceito místico da missa, que seria a transubstanciação de forma agora oficializada, ou seja, o corpo e o sangue de Jesus Cristo no pão e no cálice se tornam de fato, né, o corpo de Cristo ali presente. O ano 1215 também desse concílio, conforme também nós vimos, marcou o apogeu do papado, né? E o seu declínio também inicia-se aqui. E é isso que nós queremos falar um pouquinho hoje para nós compreendermos. Mas também nós vimos que o ideal da pobreza estava agora também acentuado na vida dessa igreja, tanto dentro quanto fora, acontecendo através dos cátaros, né, mas também dos valdenses, que foram mais bíblicos, também vimos isso também, esses movimentos lá no vídeo anterior, e como a igreja reage a esses protestos começados por esses. Né, primeiro com força, né, onde nós temos o início da Inquisição, e criando também as chamadas ordens mendicantes no ano 1208, e as duas que mais se destacaram foram a dos franciscanos e a dos dominicanos. Teve mais outras ordens, sim, né, mas essas é que tinham mais destaque. Vamos dar continuidade então nesse momento falando sobre a oposição crescente então contra o domínio papal que se acentua a partir de então. No início do século XIII, os mongóis vão invadir o leste, né, e ao invadir o leste eles vão subjugar a Rússia, iniciando ali então um novo estado. Moscou então se torna o centro religioso, mas de uma igreja agora livre. Também esses mongóis vão subjugar a China, né? E através desse momento também, quando eles invadem a China, para ali vão os franciscanos levar a fé cristã. Mas em 1368, os chineses expulsam os mongóis, fecham o império para as missões, né, onde nós vamos então não ter ali a missão sendo acentuada entre os chineses. No oeste, no início do século XIV, o Papa foi Bonifácio VIII, no ano 1294 a 1303. O seu ideal era igual a de Gregório VII e de Inocêncio III, que dava o poder, né, absoluto ao papado, né, trazendo isso para si. Né? O Papa Bonifácio, então, ele teve essa mesma ideia e ele trouxe isso também no seu papado. Ocorre que Filipe IV da França ele quis cobrar imposto dos clérigos e dos mosteiros. E Bonifácio então vai fazer o quê? No ano 1302 ele vai publicar uma bula chamada Unam Sanctam,
onde ele repetiu as pretensões papais de governo através da igreja, aquilo que, né, os papas queriam para si, tendo que a igreja sobre si dois poderes, ou segundo a bula, duas espadas, a espiritual e a secular. Né, e a sujeição ao bispo romano era essencial para a salvação. O que acontece é que vai ter um conflito com o rei Filipe da França, e o resultado desse conflito entre o Papa e o rei foi conhecido como o cativeiro babilônico. Um bando de franceses fez o quê? Levou cativo a Bonifácio. Depois o libertou, mas esse período que nós vamos ter de 1309 a 1377. Bonifácio morre, né, e os papas passam a estar então a partir desse momento o quê? Sob o controle francês, né, onde o papado agora sai de Roma e vai para Avignon, no sul da França. Mas o que acontece nisso é que não impediu que o Papa se tornasse o maior banqueiro da Europa. Ele tinha o poder e a finança também sobre si. Onde nós temos então agora o Papa João XXII, do ano 1316 a 1374, taxando tudo, né, e fazendo o quê? Aqueles que não estivessem trazendo, né, esses impostos para o papado ou para a igreja estavam sendo ameaçados então de excomunhão. Ele também foi o Papa que também vendeu os direitos eclesiásticos. No século XIV houve um outro conceito de estados por essas questões que nós vamos ver acontecendo aqui. Agora, nós temos uma igreja independente, onde os eleitores alemães, principalmente, firmam que o poder do imperador vem direto de Deus, não vem mais do Papa, porque o Papa está enfraquecido. O poder vem de Deus, né? Isso lá na Alemanha. E essa mesma ideia então começa a ser disseminada através das literaturas que vão ser escritas nessa época, onde esses escritores vão propor o quê? Um novo conceito revolucionário. Qual é esse conceito? Um Estado independente da Igreja, né? Ou quase aquilo que nós entendemos como laicado. Uma obra literária que fez muita crítica à Igreja nesse momento veio do seu escritor Dante Alighieri, no ano 1265 a 1321, quando ele escreveu sobre a Divina Comédia. O que ele estava escrevendo nessa obra literária? Ele descrevia uma viagem imaginária pelo inferno, pelo purgatório e até o céu. E aqui ele faz o quê? Uma oposição ao poder secular e também à simonia na igreja, à venda dentro da igreja. As críticas, né, surgem numa época difícil para a Europa, e não só Dante Alighieri, mas outros escritores começam a redigir coisas parecidas nesse momento. Nós temos na Europa guerra, nós estamos diante da peste negra, né, ou a peste bubônica, que matou 1/4 dos seus habitantes. Então a Europa passa por uma crise nesse momento. E nesse momento também vai acontecer o quê? Um grande cisma com a separação da Igreja Ocidental em duas partes. Em 1377, o papado conseguiu voltar para Roma. Mas o que acontece? Que o Papa Urbano VI não fez o que os cardeais franceses queriam. O que eles queriam? Que fosse colocado um novo Papa. Assim, o que aconteceu? Em Avignon foi escolhido um novo Papa pelos franceses, que era Clemente VII, já que o Papa Urbano, quando ele volta para Roma, ele não faz aquilo que os franceses queriam. Então, o que vai acontecer nesse período? De 1378 a 1415, nós vamos ter dois papas agindo na vida da igreja de uma só vez. Um em Roma e outro em Avignon. Uma parte da Europa, então, vai fazer o quê? Vai seguir Roma. E a outra parte vai seguir Avignon. Então, nós temos aqui um problema, um cisma dentro da igreja. E esse grande cisma na vida da igreja, então, que trouxe o quê? Trouxe aquele desejo, entre os cristãos de uma
reforma que seria necessária na vida da igreja. Cresce a dúvida a respeito da autoridade divina do Papa, porque nós temos dois papas trabalhando, né, e os dois vão estar trabalhando, né, um contra o outro nesse momento. Era preciso, então, uma reforma. Mas como se daria? Como isso iria acontecer se a igreja está dividida e se nós temos duas autoridades advogando ser ela a única autoridade sobre a face da terra? A solução foi proposta pela Universidade de Paris através de reunião de bispos em concílio. Assim, nós vamos ter alguns concílios acontecendo aqui. Não são concílios mais ecumênicos. Aqueles concílios ecumênicos do passado ficou para trás. Nós temos uma questão mais localizada na Igreja Católica, né, romana agora, né, que também está dividida entre os franceses. Qual que foi a proposta da universidade? O domínio papal, através do concílio proposto pela Universidade Papal, o domínio papal, que era conhecido como curialismo, foi ameaçado por essa questão. Por quem? Pelos de fora, por aqueles que eram nacionalistas, aqueles que queriam o quê? Uma igreja livre. Mas foi também ameaçado pelo conciliarismo ou pelo episcopalismo, né, ameaçado por dentro. Por quê? Nós temos duas autoridades papais dentro e agora temos uma igreja interna também dividida. Como resolver essa questão? A tentativa vinda de um concílio não conseguiu reformar a igreja. Por quê? O primeiro concílio, o concílio de Pisa, que aconteceu em 1409, foi para escolher um novo papa. Mas o que aconteceu? Os dois outros papas continuaram no poder, piorando então a situação da vida da igreja, porque a igreja agora, através desse concílio, tem um papa escolhido, mas os outros dois não renunciam ao papado. Então nós temos agora 3 papas na história, 3 papas querendo dirigir uma igreja, né? Então nós temos a dificuldade desse concílio foi maior ainda. O que aconteceu? Veio o concílio de Constança, 1414 a 1418, onde votaram os membros para quê? Para as nações escolherem então o seu papa, né? Mas o novo papa, Martinho V, ele aproveitou do que? Das nações não estarem concordando entre si, não havia uma política, né, entre as nações no contexto europeu. Então ele vai fazer o quê? Vai ir de nação a nação, fazer acordos individuais. Novamente nós temos um problema. Então surge mais um concílio. O concílio de Basileia em 1431 a 1449. A ideia da escolha de um novo papa não ocorre novamente aqui. Então nós temos concílios, mas os concílios pioraram a situação dessa igreja interna e dessa igreja também vista externamente. O que acontece? O domínio papal ficou mais fraco. Fortaleceu não esse papado, fortaleceu sim a ideia das igrejas nacionais, das igrejas independentes, né? E aqui nós começamos então a ter igrejas, né? Uma coleção de igrejas, não mais uma igreja universal, mas de igrejas nacional, né? Em cada localidade nós vamos ter aqui agora igrejas tomando o quê? Posições e decisões, né, pessoais, mais locais, mais regionais. Então nós temos um problema grande nessa igreja aqui. Ocorre que depois dos concílios o Papa então passou a ser o quê? Não mais visto como aquele superior, né, a todos, mas ele é visto como um igual aos príncipes italianos, né, um príncipe qualquer. E nesse período, o que acontece então com relação ao papado? O papado declina. Nós temos um período de baixeza dentro do papado, né? Onde a imoralidade vai dominar a corte de Roma, dominando também o quê? A liderança eclesiástica, onde o papado alcança então, né, o ponto mais baixo, né? Existe uma série que
que temos, né, hoje, que é chamada sobre contando a história dos Borgias nesse período. Se você tiver a oportunidade, veja essa série que vai mostrar bem como que estava a questão da imoralidade dentro da corte romana nesse momento. O mais notório foi Alexandre VI, da família Borgias, né, no ano 1492 a 1503, e os seus filhos César e Lucrécia, né, que mostraram bem esse caráter de impiedade, né, esse caráter de baixeza que estava agora nesse contexto social e eclesiástico também. Nesse período também nós temos o escritor italiano Boccaccio, no século XVI, relatando então como um judeu foi convertido quando ele passou por Roma, querendo trazer então o quê? É uma crítica nesse período baixo, né, que houve dentro da igreja, né? E ele conclui o quê? Que a igreja, sob tal liderança que estava naquele momento, só podia ser explicada como um milagre divino. Ela ainda continuar sendo uma igreja. Então nós temos esse período baixo na vida da igreja, aonde então clama-se por uma reforma, né, que deveria acontecer na vida da igreja. E esse movimento reformista agora vai começar a ter corpo. Por quê? Por causa dessas igrejas também que se tornam igrejas nacionais, né, essas igrejas que vão acontecendo, não mais uma igreja universal, e uma liderança que começa a questionar como a igreja está. Não vamos esquecer, de um papa passa para 2 papas reinando ao mesmo tempo, 3 papas reinando ao mesmo tempo, depois se escolhe um que vai querer fazer acordos, né, de formas diferentes, né, de nação para nação. Então nós não temos mais uma igreja coesa, uma igreja universal, né, nós temos uma igreja fragmentada, né, e diante disso então, né, anseia-se nessa igreja por uma reforma. É o que nós queremos falar na próxima aula. A pré-reforma e o renascimento, que nós chegamos agora, então, próximo ao ano 1500, onde nós vamos ter esses precursores da reforma, né, que vai acontecer depois da reforma, né, mais fortalecida no século XVI. E também o renascimento e o humanismo que vai dar força a esses precursores da reforma. Isso nós veremos então na próxima aula, no próximo vídeo, e chegaremos ao final desse período. Depois nós prosseguiremos no outro período em uma outra oportunidade. Espero que tenha dado para seguir até aqui, ver todo esse apanhado que nós temos. Se você não fez, busque os vídeos anteriores e veja toda essa sequência histórica. Eu não estou aqui fazendo crítica sobre denominações, sobre igrejas, não estou mostrando, né, como se deu esse desenvolvimento histórico. E nesse desenvolvimento histórico, como isso afeta ainda, né, as igrejas sobre a face da terra nesse momento. Né? Há sempre pergunta, né, por que a igreja está assim, por que a igreja é fragmentada, por que a igreja é dividida. Né? Então todas essas questões vêm caminhando historicamente para a gente entender. E o que nós podemos fazer ainda hoje com relação a isso. Lembrando que a reforma aconteceu, só que essa reforma ela não trouxe uma solução definitiva para a vida da igreja também, né, até hoje presente, porque nós ainda temos uma igreja ainda fragmentada, dividida, nós temos ainda necessidades do quê? De uma continuidade, né, daquele que era para ser o ideal da reforma, reformar sempre reformando. É isso que nós queremos depois prosseguir, né, para frente, se Deus assim nos permitir. Até aqui espero que tenha compreendido. Né, fiquemos por aqui nesse momento. Semana que vem um novo vídeo, se Deus assim permitir, encerrando esse ciclo. Né, depois eu vou trazer umas considerações aí com relação a essa matéria, para quem quer ter, né, dessa matéria também uma certificação. Que Deus esteja abençoando sua vida. Forte abraço. Né, na próxima nós nos encontramos.